deu o capítulo 15, o ano da remissão. Nós já falamos também disso lá atrás, também é um assunto já tratado, mas nós devemos falar porque faz parte do desenvolvimento. Diz assim: ao fim dos 7 anos fará remissão. Este, pois, é o modo da remissão, que todo credor que emprestou ao seu próximo uma coisa, o quite. Não a exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é apregoado. Esse aqui era o descanso de 7 anos, né? Sempre no 7º ano deveriam ser perdoadas dívidas, deveriam ser restituídas as posses, libertações dos escravos, etc. Agora a verdade é que isso também se referia não somente à paga das dívidas, como cancelamento de problemas, de situações de hipoteca e libertação de escravos. É uma questão muito ampla. Agora aqui no versículo 3 diz assim: do estranho exigirás, mas o que tiveres em poder do teu irmão, a tua mão não o quitará. Quem é o estranho aqui? O estranho aqui não é o estrangeiro, o estranho é aquele transeunte, aquele elemento que estava passando de passagem ali pela terra de Israel, mas não era morador, porque até o estrangeiro na terra, ele tinha a mesma lei da terra. É porque quando você lê estranho, a tendência é a pessoa imaginar que o estranho é o estrangeiro. Não, estrangeiro é aquele que estava habitando, residente fixo ali em Israel. O estranho não, o estranho era simplesmente o peregrino. Então, quer dizer, do estranho, eles deveriam exigir o pagamento das dívidas, etc. 4. Somente para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor abundantemente te abençoará na terra que o Senhor, teu Deus, te dará por herança para a possuíres. Essa questão de não haver pobre é, na verdade, não haver miseráveis. Os pobres sempre existiriam. É que a expressão pobre para nós dá a entender alguém que não tem recursos, não. Aqui em Israel, o pobre era aquele que não era o rico, porque na verdade o pobre ele tinha as suas condições normais. Então ele quer dizer que se o sistema funcionasse corretamente, todos teriam condições razoáveis de vida. É como o salário mínimo quando foi criado aqui no Brasil. Ele supria as necessidades de uma família. Hoje, realmente não cumpre, não supre. Então, na verdade, aqui, o pobre era aquele que tinha as suas necessidades supridas. Não é o miserável. Então, não pode se confundir o pobre com o miserável. Veja no 5. Se somente ouvires diligentemente a voz do Senhor teu Deus, para cuidares em fazer todos estes mandamentos que hoje te ordeno, porque o Senhor teu Deus te abençoará como te tem dito. Assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimos. E dominarás sobre muitas nações, mas eles não dominarão sobre ti. Porque Israel era um povo sacerdotal. Então eles emprestariam, mas não tomariam emprestados. Claro, detalhe aqui, esses empréstimos é considerado as nações estranhas, estrangeiras, né? Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos em alguma das tuas portas, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a tua mão ao teu irmão que for pobre. Antes lhe abrirás de toda a tua mão e livremente lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Negócio difícil para hoje, né? Mas aqui o israelita, ele deveria ser um elemento honesto, que amparava o outro israelita no momento da dificuldade, no momento da escassez, da falta de dinheiro. Então isso aqui era algo que eles deveriam fazer. Se alguém precisasse, eles deveriam estar prontos a ajudar. 9. Guarda de que não haja palavra de Belial no teu coração, dizendo, vai se aproximando o 7º ano, o ano da remissão, e que o teu olho seja maligno para com teu irmão pobre, e não lhe des nada, e que ele clame contra ti ao Senhor e que haja em ti pecado. Sabe o que é isso aqui? O elemento vai pedir auxílio, mas o cara fala assim, poxa, nós estamos em agosto, falta poucos meses para acabar o ano. E o problema é que o ano que vem é ano da remissão. Se eu emprestar dinheiro para esse cidadão,
eu vou ter que perdoar a dívida o ano que vem. Então isso aqui era mal, por isso que ele fala, olho de Belial, né? Palavra de Belial no teu coração, quer dizer, uma pessoa mesquinha, que não tem compaixão, amor ao próximo, e ele ia clamar a Deus, e Deus acharia pecado neste elemento. Ele diz no 10, livremente lhe darás, e que o teu coração não seja maligno quando lhe deres, pois por esta causa te abençoará o Senhor teu Deus, em toda a tua obra e em tudo no que puseres a tua mão. Pois nunca cessará o pobre do meio da terra, pelo que te ordeno, dizendo, livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Veja, muitos talvez não entendam isso, mas a palavra de Deus ela é boa, muito boa, eficaz, porque na verdade, já dentro desse capítulo, no versículo de número 4, diz assim, somente para que não haja pobre. Você falou, mas espera aí. Aí diz que não haveria pobre. Aqui diz que o pobre nunca cessará da terra. Foi o que eu falei há pouco. O pobre, na verdade, é aquele que não tinha uma condição social privilegiada. Mas ali atrás, quando fala do pobre, é o miserável. Aquele diz que se a lei funcionasse devidamente, conforme Deus colocou, todos os israelitas estariam bem e os irmãos viveriam, entre aspas, em união. Aí diz no 12, quando teu irmão hebreu ou irmão hebreia se vender a ti, 6 anos te servirá, mas no 7º ano o despedirás forro de ti. E quando despedires de ti forro, não o despedirás vazio. Liberalmente o fornecerás do teu rebanho e da tua eira, quer dizer, da plantação, e do teu lagar, quer dizer, do teu vinho. Daquilo com que o Senhor teu Deus te tiver abençoado, lhe darás. E lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito e de que o Senhor teu Deus te resgatou, pelo que te ordeno hoje esta coisa. Isso quer dizer, no 7º ano era ano de perdão. Então muitos ali davam a liberdade aos escravos, ou melhor, os servos, né? Só que alguns endureciam o coração. Só que ele está dizendo o seguinte, não, libera e a pessoa vai livre. Forro quer dizer livre, totalmente livre. E o que ela precisar, dê a ela de coração puro, aberto e liberal. E lembrar-te-ás que foste servo na terra do Egito, quer dizer, vocês já sofreram. Mas quando vocês saíram do Egito, eu entreguei uma riqueza na mão de vocês. Então, se eles saem, entregue na mão deles o que lhes é devido. Aí ele fala assim, porém será que, dizendo-te ele, não sairei de ti, porquanto te ama a ti e a tua casa, por estar bem contigo. Então tomarás uma sovela e lhe furarás a orelha à porta, e teu servo será para sempre. E também assim farás a tua serva. A sovela, eu já falei, um instrumento para furar a orelha. E ali, se o elemento não quisesse ir embora, levava à porta da cidade, onde estavam os anciãos, os juízes, os levitas, e ali fariam o negócio direito. Falando assim, esse camarada não quer ir embora. Aí furava a orelha, botava ali um brinquinho, e o camarada seria servo espontâneo. Não seja aos teus olhos coisa dura quando despedires forro de ti, pois 6 anos te serviu por metade do salário do jornaleiro. Tipo assim, ele serviu pela metade do salário do diarista. Assim o Senhor teu Deus te abençoará em tudo o que fizeres. Tipo o seguinte, como ele ficou na tua casa, ele não recebia o diarista, como diarista. Porque, na verdade, ele trabalhava, mas ele morava na casa, ele comia das suas condições, né, da sua remuneração. Então, na verdade, ele não recebia como o jornaleiro. Então, já que ele saiu agora, ele vai levar a indenização dele. Todo primogênito que nascer entre as tuas vacas e entre as tuas ovelhas, o macho santificarás ao Senhor teu Deus. Com o primogênito do teu boi não trabalharás. Aqui é a questão da primogenitura, né? Os animais deveriam ser entregues a Deus. Por isso que ele fala, com o primogênito do teu boi não trabalharás, porque ele não te pertence. Ele pertence a Deus. Nem tosquearás o primogênito das tuas ovelhas, porque são de Deus.
Perante o Senhor teu Deus os comerás de ano em ano, no lugar em que o Senhor escolher, tu e a tua casa. Aquela questão de consagrar a Deus e comer os sacrifícios pacíficos perante o Senhor. Porém, havendo nele algum defeito, se for coxo ou cego, ou tiver qualquer defeito, não sacrificarás ao Senhor teu Deus. Nas tuas portas o comerás. O imundo e o limpo o comerão juntamente, como da corça ou do veado. O imundo e o limpo não é o animal que se come, mas sim quem come. Ele está querendo dizer o seguinte: vocês comerão os animais sem defeito, está livre para comer. Você, tanto limpo como imundo, pode comer dentro das suas portas, mas para oferecer ao Senhor não pode ser cego ou coxo com defeito. Você pode falar assim: então se o primogênito fosse assim, aí esperaria o próximo animal e o próximo animal cobriria a carência do animal anterior. Para fechar no 23, somente o seu sangue não comerás. Sobre a terra o derramarás como água. Você sabe que fala toda hora de sangue, 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 e alguns dizem que não tem importância. Veja, comer sangue é um estatuto perpétuo. Está antes da lei, está na lei e está na graça. Mas com certeza este capítulo 15 falou basicamente do ano da remissão. Então fechou agora Deuteronômio, capítulo de número 15.